Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Antônio Villa e defenda e apoie o jornalismo independente, especialmente nesse momento tão difícil que nós vivemos no Brasil, mais dramático. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço 651 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique o canal para um amigo. E muitos estão conhecendo o canal, inclusive agora, é sempre esse processo são tantos, né? Tanta coisa que tem no YouTube, então agradeço a você que está agora acompanhando o canal, sabendo como é o canal, gostando do canal, indique a um amigo, uma amiga. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Nós criamos o apoiador. O que é o apoiador? Aquele que se compromete com a democracia, com a liberdade, com a Constituição de 88, com o Estado Democrático de Direito e contra o nazifascismo, o bolsonarista. Né? E por que isso é importante? Para fortalecer o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, democrático. Tem duas formas. Na hora que a gente começa, a gente apresenta para vocês as duas formas para vocês acessarem e escolherem como que você quer ser um membro apoiador do canal. Para ser um apoiador do canal, então, tem as suas duas formas, você escolhe o que para você é melhor. Isso é fundamental, insisto, para fortalecer o jornalismo independente, plural, democrático, republicano e de qualidade. Postamos hoje uma entrevista muito boa, uma entrevistaça muito interessante com Newton Bonder, rabino, escritor, Alma e Moral, acho que todo mundo leu, a peça foi belíssima, tal, e toda a obra dele é alguém muito importante e um pensador, né? E aí justamente se encaixa ao canal. O canal é isso mesmo, busca reflexão, pensar, né? Pensar o Brasil, analisar, e com gente que pensa dentro do universo democrático, não do nazifascismo bolsonarista, que nem pensa. Então, aqui é um canal que apresenta, então é muito legal, vocês vão gostar, tenho certeza, a entrevista com o Newton Bonder que postamos hoje, e amanhã acabamos de fazer uma entrevista longuérrima, uma das maiores entrevistas do canal, se não for a maior, mas está entre as maiores, com o antropólogo Roberto da Mata. A conversa foi fantástica. Se você é antropólogo, ou quer estudar antropologia, ou quer estudar as ciências sociais, é indispensável. Se você quer conhecer as ciências humanas, é indispensável. Se você quer conhecer o Brasil, do autor do clássico Carnaval, Malandros e Heróis, A Casa Rua, etc., assista. Foi um papo totalmente diferente. É uma entrevista que não tem nada a ver com todas as outras que nós fizemos. A estrutura dela é totalmente diferente, né? Porque na hora que eu explico depois, na hora que nós entramos em contato, ele já começou a falar, eu achei tão legal, falei, não vamos interrompê-lo. A espontaneidade é muito melhor do que depois, se você quisesse reproduzir aqueles momentos. Então, foi muito bacana. Falamos de antropologia americana, antropologia, os estudos do México, antropologia no Brasil, falamos de pensar o Brasil, analisar o Brasil, falamos do mundo, da conjuntura. Olha, foi fantástico. Uma grande conversa de um nível muito elevado. É longa a entrevista. Nesse sentido, eu recomendo, se você estiver muito cansado, pare lá, por exemplo, no 30 minutos, tal. Depois você continua assistindo. Olha, você vai ganhar muito, tenho certeza. E o objetivo no nosso canal é justamente esse, estamos cumprindo. E temos mais depois ainda, durante toda a semana, e muita coisa polêmica, né? Então, veja, hoje um rabino, um escritor, amanhã um grande antropólogo, um dos maiores, se não for o maior antropólogo brasileiro vivo, tal, uma obra de reconhecimento internacional,
depois eu vou dizer que vai vir um cientista político, não vou falar qual, depois não sei o que, não posso dizer. Muito legal. Então, o canal é isso, né? Se você quiser me seguir no Twitter, é Vila Marco Vila, Instagram, Marco Antônio Vila Oficial, no TikTok, eu sou um cara hipermoderno, estou aprendendo. Hoje, inclusive, acho que tem 2 páginas no Estadão, né, sobre a questão do TikTok, muito interessante, tem dados ali importantes. O mundo está mudando muito rapidamente e tem gente ainda que não percebeu, tem gente que está ainda no século XIX. E ali é Marco Antônio Vila Oficial, basta me seguir, é algo muito fácil, sem nenhum problema. Você me segue, é uma experiência bem legal também. E recordo, claro, o meu livro, faz menos de um mês, né? Meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a história do Brasil, do descobrimento ao século XXI, tenho certeza aí, e estou recebendo centenas, sem exagero, centenas de mensagens, como é que vocês estão gostando do livro, então está sendo muito legal, algo muito gratificante. Vamos lá, vamos à nossa luta. Lendo todo o noticiário, acompanhando a incrível idiotia do Bolsonaro, né? A falta de caráter, de honra, a incompetência, a caterva que o cerca, né? Gente perigosa à ordem pública, perigosa ao Brasil, perigosa à nossa pátria, né? Pessoas horrorosas, tal. Eu vou começar com o horroroso. Qual? Ele, mala, suposto pastor, derruba a mala. Hoje estava lá, todo mundo, hashtag derruba a mala, o Malafaia, né? Grande pessoa, um homem de Deus, em nome de Jesus, Deus no comando, mas não paga os impostos, mas aí também já é demais, né? E o Mala fez uma postagem que é algo, sim, inacreditável. Estou citando como fonte o jornal do Estadão, Estado de São Paulo. Twitter exige que Malafaia apague posts falsos sobre vacina infantil e suspende conta por 12 horas. Linha fina, plataforma mandou o pastor excluir 11 publicações por infringirem política de informações enganosas sobre Covid. Ele é um mentiroso. E é pastor. Em nome de Jesus, Deus no comando. E mente. Protestos de usuários deixaram a hashtag derruba Malafaia entre os assuntos mais comentados. Agora, ele é mais do que um mentiroso, do que um elemento. Supostamente ele é um pastor, mas ele está cometendo infanticídio, ele é criminoso. E as autoridades têm de agir. O Judiciário, o Ministério Público, ele fez uma postagem que é inacreditável. Estou citando sempre como fonte o Estado de São Paulo. É o seguinte, o suposto pastor que mente. Que pastor é esse? Quem pode seguir um mentiroso? Mas mais do que isso, alguém que defende a morte das crianças. Olha o que ele escreve. Vacinar crianças é um verdadeiro infanticídio. Os números provam que não há necessidade de fazer isso. Mentiroso! Que números? Que dados? Que cientista mentiroso? Falso pastor vendilhão do templo. Vacinar crianças é um verdadeiro infanticídio. A história, nós somos o país que mais vacinamos no mundo, Mala. É uma tradição, a caderneta, a vacinação de crianças, Mala. Infanticídio é o que você está fazendo. Você é um criminoso. A justiça tem de agir. Não é possível que um homem cometa um crime desse tipo e só receba por parte do Twitter, que é o que o Twitter pode fazer, vale destacar, a retirada de 11 postagens falsas. Ou seja, é um pastor falsário. Isso é normal. Não, para mim não é normal. Eu que tenho honra, que tenho caráter espinhareta, não é normal. Pode ser para ele. E para a caterva e a malta que o segue, mas não para mim. Portanto, esse homem, esse Mala, aquele que o adorava por um relógio de ouro e ficava balançando, como se fazer parte da sua franquia, né, você ia para o céu, porque graças ao ouro. O ouro é um absurdo. Nós temos de acabar com essa turma, acabar no sentido político, eu estou falando, de desprezá-los. Né? Eles não merecem, o que eles fazem, eles enganam o povo pobre. E mais do que isso agora, ele está promovendo o infanticídio e mentindo. A justiça tem de agir, o ordenamento legal está aí, tem o ECA, tem a lei que ele próprio assinou em 2020, ele nem lembra mais, o Bolsonaro é tão incapaz que ele assinou a lei ainda quando o ministro era Mandetta, ministro da Saúde. Você tem todo o ordenamento legal, não falta nada para isso.
Agora, é necessário agir o Ministério Público, tem que ter uma denúncia, isso é grave. A cidadania, via Twitter, colocou derruba Malafaia, que eu chamo de mala, o falso pastor, o vendilhão do tempo, o sepulcro caiado, o homem que mente, mentiroso. Esse homem não tem caráter. Não tem caráter. Onde já se viu alguém falar que fala em nome de Jesus, que está pastoreando o rebanho, quando mente? 11 postagens, estou citando o Estadão aqui, foi retirado. E postagens falsas, inacreditável. E esse homem quer fazer política. Né? Diz o Flávio Bolsonaro, aquele que tem a mansão de chocolate, a mansão da corrupção, com dinheiro sujo, com dinheiro roubado, peculato, né? Que comprou aquela mansão, ninguém sabe com que dinheiro, é dinheiro desviado. Né? Aquele cidadão disse na CPI da pandemia, eu me lembro muito bem, quando foi aventado, e era um equívoco, vale destacar, chamaram para depor o Malafaia, ele disse, chame sim, porque ele fala todo dia com meu pai. Grande coisa, com o pai, o semiletrado, aquele que deveria ser interditado judicialmente. Sim, o homem que tem as mãos sujas de sangue de 620 mil mortos. E o Mala, claro, o homem do infanticídio não tem problema. Faz, inclusive, muitas postagens ao lado do criminoso. Né? Eu não aguento mais essa turma. Inclusive, hoje, amanhã, eu li um trecho do artigo do Roberto da Mata, chamado Ano Novo, ponto de interrogação, como diria Roberta Valone, que saiu no Estado, no Globo. Eu usei o artigo dele no final da longa entrevista, que é indispensável. Eu leio um trecho que ele justamente está falando dessa turma. Ninguém aguenta mais, que eles querem ter uma intervenção na sua vida, na minha vida, não é entre o rebanho deles. Eles querem nos dominar, virar uma república aqui, parece o Irã. E nosso ayatolá é ele, o Mala. É inacreditável. Né? É algo assim, realmente supimpa, como eu diria no passado. E para mostrar que esse país está de ponta cabeça, não é o clássico do Christopher Hill, Mundo de Ponta Cabeça, grande estudioso das revoluções inglesas do século XVII, e para quem estuda o período é indispensável, tem de ler, claro, o Christopher Hill, o grande, vamos lembrar, nós temos o Queiroz, grande Queiroz, aquele que coordenava, era o gerente da quadrilha do Bolsonaro dentro do gabinete do filho, Flávio, né? Ligado ao Adriano, o homicida, o assassino de aluguel. Sim, aquele que a esposa, Queiroz, foi procurar a mãe de Adriano, que à época ainda estava vivo, antes de ser fuzilado lá, e é estranhíssima a morte dele na Bahia, né? Foi procurá-lo, tem aquela foto com aquele advogado, o tal de Boto. Bem, você veja, então, uma ligação criminosa. Nós temos uma Orcrim, uma organização criminosa no Palácio do Planalto. Bem, o Queiroz posta vídeo ao lado de Bolsonaro e diz assim, que ele agora está em campanha. Chama o Bolsonaro de meu irmão, tem uma música, uma coisa patética, né? Uma música sem a mínima concordância, não há plural, e diz lá, um exemplo de respeito, amizade, integridade e conduta. Esse é meu irmão, por isso estamos juntos nessa luta. O meu irmão é o Bolsonaro, o Queiroz são irmãos no crime. É inacreditável. O Brasil passa o pior momento da sua história, porque tem um bandido, um chefe de quadrilha no Palácio do Planalto, que conta com a proteção, claro, também de concessões de rádio, porque ninguém é dono, concessões de TV, porque ninguém é dono, e que fazem propagandas. Ontem ele chegou a falar no lugar 2 vezes. É inacreditável, inaceitável. Registra-se e tal, mas isso não vai ficar assim, porque, evidentemente, vai chegar um momento, e a partir de 2023, que está aí, que vão ter que passar um pente fino nessa questão. Não é possível distribuir concessões de rádio e TV para ações criminosas contra o interesse público, que levaram à morte de 620 mil brasileiros, que propaga fake news, tudo em troca de muito dinheiro, gente bilionária, mas que tem de ir para a cadeia junto com o Bolsonaro e sua quadrilha. Aí tem a musiquinha que diz assim, eu quero que o PT vá com os urubu, no singular, visitar o seu guru lá na cadeia, seu guru está preso, onde já se viu um cara da cadeia, aí vai, não vem me rotular, não sou fascista, ninguém faz minha cabeça, eu sou brasileira, Bolsonaro na cabeça. Toda uma riqueza, né? Construção poética fantástica do nível da quadrilha do Bolsonaro, da Orcrim, da turma dele, que são os ressentidos, que têm ódio ao conhecimento. Né? Eu acho que isso daqui é muito cristão, né, pastor Mala?
Ou os gusanos que estão lá em Orlando, os gusanos. Eu me refiro, evidentemente, os que estão em Orlando, aqueles que são os nazifascistas, não estou me referindo ao conjunto da comunidade brasileira, aqueles que, inclusive, se reuniram no último final de semana. Gente muito boa, estava lá, inclusive, aquele que no Egito ficou preso por ter feito aquela consideração muito simpática com a vendedora, lembra que ele foi preso? Começou a insinuar, fazer aquelas piadas de nível de criminoso, né, que é um nível da quadrilha bolsonarista, foi preso, devia ter ficado lá preso. Sabe onde ele estava? No evento cristão. Sim, tinha um pastor cristão, aquele que fez aquilo lá no Egito, foi preso. Estava no evento religioso, em nome de Jesus. Deus no comando. É muita gente, é gente falsa, gente hipócrita, né? Mas isso vai mudar. É aquela história, amanhã vai ser outro dia. Aí, no meio desse caos todo, né, que você vai assistindo, tal, vai vendo, fala assim, meu Deus, né? O Bolsonaro está aí. E a questão é que ele sabe que ele está acabando. Agora, ele está caminhando para o ocaso. Eu chamei ontem até do outono, lembrando o Wilzinho, o clássico outono da Idade Média. Né? Ele é o fim do governo está acabando. Então, está indo lá para o final. Indo para o final do governo, ele agora está desesperado porque foi humilhado pelo chefe da Anvisa, humilhado mesmo, que mostrou o contra-almirante Barra Torres que ele não tem honra, não tem caráter, que Bolsonaro não é cristão, e foi um péssimo militar quando teve uma breve passagem de 8 anos na prática pelo Exército, e é um presidente criminoso, né? E falou isso para ele, e ele é tão covarde, eu sempre disse, e acertei mais uma vez, que ele é cruel e é covarde, e não conseguiu responder, e para uma entrevista chapa branca, falou que não entendia a carta do almirante, e voltou a dizer, mas tem alguma coisa lá na Anvisa que eu não sei. Fale o que é criminoso. Como diz o contra-almirante, senão você está prevaricando. Fale. Ele é um homem covarde, um homem mentiroso. Né? Então, esse homem vai ficar... Você acha que ele tem condições de estar participando num processo eleitoral? O que ele fará? Porque não chegará ao segundo turno. Vai ser humilhado nas urnas. O que ele fará no Brasil, outubro, novembro e dezembro? Ou o que ele fará do Brasil? Porque no dia 2, à noite, já saberá o resultado. A pergunta é, ele vai desistir até lá? Essa é uma outra questão que eu tenho cantado a bola e tenho visto uma notícia aqui e outra colar, porque ele está, você vê, ele quis bater de frente com o comandante do Exército, a história da vacinação, teve de voltar atrás, quis bater de frente com a Anvisa, teve de voltar atrás, humilhado, né, humilhado, que foi, olha, é um divisor de águas. É um divisor de águas a carta do contra-almirante Barra Torres, hein? Isso é importantíssimo. Historicamente, você pode dizer que é um divisor de águas. E agora diz o Bolsonaro, de acordo com o Globo, que não vai admitir ser banido de redes sociais durante a campanha. Jogo baixo. Diz ele que é um criminoso, ele que é um homem covarde, cruel, assassino e ladrão, vem falar em jogo baixo. A linha fina, presidente diz que medida seria jogar fora das 4 linhas da Constituição. O que está implícito aí? Se o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, na eleição sobre a presidência de Alexandre de Moraes, que ele chamou de canalha no dia 7 de setembro e de jurista no dia 9 do mesmo mês, lembra? De canalha na Avenida Paulista, de jurista naquela carta patética do Temer. Eu estou aguardando, inclusive, Temer, referência moral, grande Temer, né? O Laranja Lima, o Coronel Lima, e o Porto de Santos, Rodrimar. Bem, não vou falar disso, né? Joé, seu grande amigo lá, Gedel e os 51 milhões de reais numa sala de um apartamento abandonado em Salvador. E o Joesley, às 10h30 da noite, e aquela conversa pouco republicana, né? Temer, vai escrever agora para tentar salvar o Bolsonaro de alguma coisa? Vai escrever a carta de resposta ao contra-almirante Barra Torres em nome do Bolsonaro? Vamos aguardar o estadista. O estadista, ele é chamado de estadista. Olha que nível nós chegamos, né? Bem, ele diz que, e quando ele fala que seria jogar fora das 4 linhas, ele está dizendo ao ministro Alexandre de Moraes, grande ministro, por sinal, o seguinte: olha, se o TSE
descobrir, porque eles têm uma organização criminosa no exterior que o Bannon organiza, que chama-se uma organização terrorista, antissemita, homofóbica e racista, sob o controle do Bannon, que tem na América do Sul como representante Dudu Bananinha, eu uso o nome falso de Eduardo Bolsonaro, o nome oficial é Dudu Bananinha. Bem, o Dudu Bananinha é o representante dessa organização terrorista na América do Sul, e ele já disse, o Bannon, que ele manda no Brasil hoje nós somos administrados pelo Steve Bannon, que a eleição que importa para a extrema-direita nazista mundial é a eleição brasileira, e o agente deles, que é um traidor da pátria, é o Jair Bolsonaro, o traidor. Então, ele está dizendo o seguinte, se o TSE cancelar as suas redes sociais por ação criminosa, que ele fará, pode registrar que ele fará, porque essa organização é muito rica, tem muito dinheiro de milionários nazifascistas, alguns brasileiros, né? Mas a maior parte de fora, ele pode jogar fora das 4 linhas, porque ele está dizendo, se jogarem assim, está fora das 4 linhas, então eu tenho direito, é o que pressupõe na linguagem de marginal, ele é um marginal, que aí ele pode fazer o que quer, ou seja, claramente é uma ameaça gravíssima, registre. E eu fui já o primeiro a dizer que ele faria isso, desde o ano passado, que não acreditasse naquele recuo, que o estadista Temer fez ele assinar aquela cartinha ginasiana mal escrita, produzida pelo Michel, como eles falam, o Michel. Né? E é uma outra matéria também, vou citar também como fontes, tem vários, mas vou citar o Globo, Lauro Jardim, que sempre é indispensável a leitura, diz ele, numa das entrevistas, chapa branca, entrevistas que são uma piada, né? Até o Stalin tinha entrevista um pouco mais incisiva na Rússia, na União Soviética stalinista, né? Eram mais incisivos alguns jornalistas aqui, está pior do que na União Soviética stalinista. Bem, numa dessas entrevistas, com todas as aspas, ele disse o seguinte, a nova ditadura não é de uma hora para outra, vem aos poucos, vai tirando pedaços da sua liberdade aqui e acolá, e quando você vê, está até a cintura na areia movediça, não tem como sair mais, o Brasil ainda corre esse risco, não está descartado. Quer dizer, tem problemas de organização de raciocínio, claro, ele é um semi-letrado, tem problemas cognitivos, devia ser interditado judicialmente, mas dentro do que é possível nós entendermos, ele está dizendo o seguinte, que pode vir uma ditadura aí contra ele, mas na verdade não tem ditadura contra ele, tem a democracia, o que é ele que quer impor a ditadura, é a jogada do pilantra, né? do malandro, é isso, todo mundo, do mandrião, né? Definição que nasceu aqui, hoje todo mundo fala da agenda, que ele não trabalha, o primeiro a dizer quem foi, aqui, nesse espaço, e daí veio a definição mandrião, que é ótima, Caterva, Malta, tem várias aí, né? E de outros, da Urcrim, né? Que nós fomos aí apresentando sugestões de renomear certos indivíduos ou certos epítetos, expressão que caiu em desuso, mas é muito bacana. A nossa língua é maravilhosa. Como diz o professor Pasquale, eu sinto saudade daquele programa da TV Cultura, Nossa Língua Portuguesa, que era fantástico. Fui uma vez entrevistado lá, faz tempo, hein? Acho que em 2000. E depois tive a honra de 2 vezes na Folha de São Paulo. Ele escrevia semanalmente, me elogiar 2 artigos, e agradeço sempre muito aí a gentileza dele, mas faz falta, porque o Pasquale, era uma conversa muito legal sobre a língua portuguesa. Mas, para não perdermos o fio da nossa meada, ele está dizendo aqui que está querendo falar em ditadura, E para completar esse caos de hoje, a Petrobras, eu gosto muito do general Luna, grande Luna, que figuraça, é o exemplo do que eu sempre digo, precisamos reformar as Forças Armadas, enxugar em termos de contingente, treiná-las com alto nível tecnológico e mudar todos os currículos militares, todos. Primeiro, estudar a Constituição, o lugar de golpista é na cadeia, não é nas Forças Armadas, cadeia. Né? E ser, no mínimo, noção de patriota, que parece que andou desaparecendo, né? Porque as Forças Armadas que eu estudei no passado republicano, elas havia um componente patriótico. A Petrobras tem parcela fundamental do movimento nacionalista dentro do Exército. A Lei 2004, promulgada a 3 de outubro de 1953, foi produto, Petróleo Nossa, grande campanha que teve participação fundamental dos militares, que não é essa turma, Heleno, Capacho Neto, Ramos, Pazuello, você imagina o Pazuello, meu Deus do céu, né? E toda essa caterva, não, era gente comprometido com o país, né? Com o futuro, havia sempre aquela ideia de que o Brasil seria um grande país, e havia
aquele otimismo, e que tinha representação na prática econômica, na grande expansão que o Brasil tinha, a referência que o Brasil era para o mundo, né? E nos anos 50 isso está evidente, basta ver o quarto centenário em São Paulo, a festa que foi o ano de 1954, tudo aquilo, a questão cultural, a inauguração do Parque Ibirapuera, etc, etc, etc. Bem, o que ele está dizendo aqui é isso. Agora, a Petrobras, o Luna disse o seguinte, grande Luna, ele disse que aumentou outra vez o preço dos combustíveis e ele ganha só R$260 mil por mês, não é a vida inteira, por mês, 260 mil, só isso. Um pouquinho, né? Ele disse que não estava importado com o preço do gás tempos atrás. Claro, ganhando 260 mil. Você acha que ele está preocupado com o preço do gás? Como não está preocupado com o litro da gasolina, do etanol, do diesel? Não está nem aí, né, grande Luna? Grande pessoa, né? E ele disse que a Petrobras, grande, olha que definição, não está aí para fazer política pública. Está aí para quê, então? O papel de uma empresa estatal qual é? Aprenda, volta para a escola. Esse homem não podia ser cabo, não conhece nada. A empresa estatal, ela tenta ligada, e a Petrobras representa cerca, quando as coisas estão caminhando bem, 5% do PIB no Brasil. A cadeia produtiva é fundamental. Tem a questão de segurança nacional, evidente, e todos os avanços tecnológicos, do pré-sal, por exemplo, tecnologia que só a Petrobras no mundo domina com aquela eficiência, né? E deve ter o governo, que é uma empresa estatal sob controle majoritário do governo, colocá-la dentro de um projeto econômico nacional, mas não tem projeto, esse governo não tem projeto, não tem plano. Esse governo não tem nada, é uma bagunça. E eles adoram tirar férias, são todos mandrões. O da Integração Nacional tirou férias em plena... O Bolsonaro falou, cuide das chuvas, dos flagelados da Bahia. Ele tirou férias. O coitadinho, ele trabalha muito, né? Aí o Guedes também, aquele que nunca escreveu um livro, né? O falastrão, aquele da recuperação em V, que eu falava, isso daí não sabe nada, né? Também está de férias. E o da Petrobras faz isso, esse elemento, porque eu não considero o cidadão, mas um elemento que envergonha as Forças Armadas e que está lá, e certamente a diretoria da Petrobras está cheio de gente que não trabalha, que não faz absolutamente nada e que recebe salários absurdos. Isso sim é absurdo, que não tem nada a ver com o interesse público e tal. Então, a questão que se coloca, e aí eu me lembro da figura, ele nem sabe, porque grande parte dos generais são semi-letrados, né? Se caírem de quatro, não levanta nem com um guindaste. Gente horrorosa, tal. O Monteiro Lobato, né? Saber que toda a luta pelo petróleo no Brasil, lembrar o clássico dos anos 30, ele foi preso, condenado, o Monteiro Lobato foi preso, né, por ataques que ele fez ao general Horta Barbosa, do Conselho Nacional de Petróleo, acabou indo preso, né? E alguém que criou inúmeras empresas privadas, porque o nacionalismo lobatiano é interessante, é o nacionalismo privatista, né? Eu escrevi já sobre isso, tem artigos, um dia com mais calma, a gente pode até conversar sobre isso, mostrando o que é o nacionalismo do Monteiro Lobato. Mas escreveu, a luta pelo petróleo virou um clássico nos anos 30, e o Monteiro Lobato é um gênio do empreendedorismo, né? Criou 3 editoras, né? Trabalhou, se matou, traduziu texto, escreveu coisa para diabo, era um sucesso no Brasil e em outros países. Na Argentina, ele era um ídolo. Até outro dia, a ex-presidente da Argentina lembrou, quando criança, que lia lá os livros do Monteiro Lobato e tal. Bem, hoje ninguém quase lembra, alguns esquecem, ou falam bobagem sobre Monteiro Lobato, recentemente um monte de asneiras aí, falando bobagem sobre a obra de Monteiro Lobato. Mas tem essa questão, né? A questão do petróleo e a luta dos nacionalistas aqui no Brasil, em que o Exército, especialmente, teve papel fundamental, né? Até chegar, finalmente, lembrar que o anteprojeto começa lá no Getúlio, o deputado Eusébio Rocha, que hoje já falecido, conhecia o Eusébio Rocha nos anos 70, teve papel fundamental, e até o substitutivo depois do deputado federal da UDN, Bilac Pinto, que depois foi, muitos anos depois, já no regime militar, foi para o Supremo Tribunal Federal, até ser criada a Petrobras, que é um marco na luta nacionalista e da eficácia de uma grande empresa que tem um know-how que só ela tem no mundo. Até no dia do lançamento do
meu livro. Teve um pessoal da Petrobras, eu até recebi, depois eu até mostro para vocês, eles me deram lá um negócio muito bonitinho, lá com o petróleo, lá do pré-sal, tal. Fiquei muito feliz porque eu tenho orgulho. Mas o general que está lá não está nem aí, porque ganha R$260 mil por mês. Ele está preocupado com o preço do gás, da gasolina, está nem aí, e nem entende a importância da Petrobras. Tristes tempos, não vou falar três tristes tigres lá, que tem que era aquela brincadeira de tentar, tem um livro até do Cabreiro Infante, bem, mas isso não tem nada a ver, Guilherme Cabreiro Infante, mas isso é uma outra história. Lembrei também do Tristes Trópicos, que outro dia eu citei na entrevista, inclusive, para o Bonder, e isso é interessante que o professor Roberto D'Amato, hoje na entrevista que vamos postar amanhã, também falou justamente do Tristes Trópicos. Tal. Bem, mas aí é uma outra história. O que a gente vê de tudo isso, né, é o desespero do Bolsonaro, foi humilhado pelo chefe da Anvisa. Nunca na história do Brasil houve um presidente ser humilhado, ele é um capacho, porque ele não tem honra, não tem caráter, e aí tentou dizer que não disse o que disse, que é a estratégia de nazifascistas como ele. E termina dizendo, mas há algo de estranho na Anvisa. Se tem algo de estranho, tem de dizer porque existe. Se há algo por trás, é porque não pode aparecer, como o doutor Gonzalo Vecina ontem no Jornal da Cultura, dividiu a bancada comigo, falou, se há algo por trás, é porque não pode aparecer pela frente. Então ele tem de dizer. Afinal, o que existe na Anvisa? Não existe nada, a não ser de ser umas agências. O doutor Vecina foi o primeiro presidente da Anvisa e já foi entrevistado diversas vezes aqui no meu canal. É uma das mais importantes agências do mundo na área, pelo rigor científico, técnico, que é considerado em todo o mundo. E a Anvisa agiu e continua agindo muito bem durante toda essa crise da pandemia. E o próprio depoimento do contra-almirante na CPI da pandemia foi, naquele momento, um divisor de águas. Então, a questão que eu continuo, que o elemento, porque ele não é cidadão, o Bolsonaro é elemento, no sentido policial, ele tem de vir a público, né? Ele deu uma entrevista, 2 entrevistas para uma mesma rádio, é inacreditável. Ele não trabalhou naquele dia. Deu primeiro para uma outra rádio, deu para não sei quem, e 2 para mim. Ele passou o dia dando entrevista e falando mentiras, porque ele é criminoso. Então, ele tem de responder. Até agora, ele não respondeu. Porque é caso, eu sugiro ao contra-almirante, de entrar na justiça. É injúria, calúnia, difamação. O Ministério Público Federal, a PGR, devia fazer alguma coisa, mas esperar alguma coisa do Aras, você vai ficar esperando a vida inteira. Devia, sim, entrar. Ele tem de apresentar onde o que há de corrupção, que não há, claro, mas ele tem de falar. E as acusações. E ele queria a divulgação do nome dos diretores e funcionários que aprovaram a vacinação infantil. Era uma declaração de morte, que esse homem cruel e covarde, porque ele manda depois seus sicários. Ele era para mandar matar, ele queria matar as pessoas, queria divulgar nas suas redes, junto com o criminoso Carlos Bolsonaro, chefe do gabinete do ódio, que está um pouco esquecido, mas está aí em operação, é a serviço de interesses estrangeiros, que são traidores, esses que estão aí no Palácio no Planalto. Então, hoje, nós vimos que ele está derretendo, ele está desesperado, humilhado, e aí ele volta a ameaçar as eleições. Tudo que nós já falamos que ia ocorrer. Lembra, o ano passado, depois daquela nota de ginasiana escrito lá pelo Temer, aí ele deu uma acalmadinha, deu um passinho para trás, todo mundo falou, agora ele se converteu, aí vem aquelas análises, aí vem as consultorias, adoro as consultorias econômicas, que erram todas as previsões erradas, dizendo agora ele se converteu à democracia. Então, e eu falava, não, ele está dando um passo atrás para dar 2 à frente. Essa é a estratégia. E o que aconteceu? Voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Supereleitoral, ameaçar as eleições e ameaçar os adversários. E não pense que isso vai terminar aí, não. Isso vai continuar. É isso, se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, e está conhecendo, inclusive, que muitos estão conhecendo também o canal agora, indique o canal a uma amiga, é muito fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostaram, e utilize, vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que nós criamos o apoiador. O que é o apoiador do canal? É o membro apoiador do canal. O apoiador é aquele que apoia o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático. Isso é muito importante. Você vê que nós ensinamos para você como é que faz. É um trabalho muito simples. E aí você entra muito rapidamente, 2 minutos, você vê isso e aí você escolhe. Você tem 2 formas de apoiar, sendo um membro apoiador do canal e, por sua vez, apoiar o jornalismo plural, republicano, democrático e de qualidade.
Lembro que nós temos a entrevista, postamos em Newton Bonder, rabino, escritor, excelente entrevista, um bate-papo muito original, diferente de outras coisas que nós temos no nosso canal, de outros entrevistados, temático um pouco diferente, mas muito rico, tem muita informação. E estamos postando amanhã uma longérrima e brilhante entrevista com o antropólogo, que eu acho a mais importante, o antropólogo vivo brasileiro, Roberto da Mata, que tem, olha, eu recomendo até a vocês que assistam, se falar, é muito longo, assistam em partes. Tem muita coisa importante sobre a antropologia brasileira, reflexão sobre o Brasil, sobre a América Latina, sobre os Estados Unidos. Você que conhece um pouco a antropologia, ou quer entender o que é antropologia, ou que gosta de ciências humanas, ou que fala, pô, mas o que é isso? Assista, você vai vendo por partes. É muito boa, tem muita informação, bate-papo e uma conversa absolutamente original em relação às mais de 200 entrevistas que nós tivemos. É uma outra estrutura e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Falando em nova estrutura, criamos o plantão do professor Vila. É algo que nós vamos paulatinamente alterando e até chegar ao formato que nós achamos que seja o mais adequado. Começamos hoje, foi muito gostoso, que a gente anuncia alguns pontos que nós vamos discutir na live, bem como, né, em caso de necessidade, teremos muito, porque esse é um ano histórico mesmo, que vai decidir a nossa sorte, as eleições de 2 de outubro, nós teremos inserções muito rápidas nesse plantão. Então, começamos, veja lá, eu tenho certeza aí que vocês vão gostar. Lembro que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Vila, Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e nós estamos modernos agora, viramos o TikTok. Hoje no Estadão tem 2 páginas, salvo engano, no Estadão, sobre a questão do TikTok. Tem muitos dados muito interessantes. Leio sobre isso, e é o Marco Antônio Vila Oficial. Estamos também lá presentes. Lembrar que o meu mais recente livro, né, Um País Chamado Brasil, a história do Brasil, do descobrimento ao século XXI. E, por fim, mas não menos importante, até no domingo, live, inclusive, que está dando enorme repercussão, né? Estava presente também aqui a minha mulher, Letícia de Castro Vila Oficial. Vocês podem acessar lá o Instagram, que é muito legal, muito bacana, e tenho certeza que vocês também vão gostar. Eu acho que eu falei de tudo que tinha de falar, se deixar eu fico falando daqui 3 dias, mas eu acho que é isso por hoje. Nos encontramos, então, amanhã. Até!